A isomeria plana se divide em 5, e a primeira delas é a isomeria de função. A primeira coisa que você tem que saber é identificar a fórmula molecular, que é a quantidade de átomos que tem na molécula. Nesses dois exemplos, existem a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de oxigênio. Carbono tem 4, hidrogênio 10 e oxigênio 1. E a única coisa que vai mudar nesses dois exemplos é a sua função. Um oxigênio no meio da cadeia é um éter, hidroxila, álcool, e como a fórmula molecular não muda, só apenas a função vai mudar, então isso é uma isomeria de função. Existe esse outro exemplo também. Um oxigênio no meio da cadeia é a função éter, um hidroxila ligado a um carbono é um álcool, e um hidroxila ligado diretamente a um benzeno é o grupo funcional da função fenol. Fenol é um grupo derivado do álcool. Fenol está diretamente ligado a um benzeno. Então, esses três exemplos têm a mesma fórmula molecular, porém funções diferentes. E esses daqui são exemplos de isomeria de função. Na isomeria de cadeia, a única coisa que vai mudar é a classificação das cadeias. Se você observar essa daqui, é uma cadeia fechada. E a do lado direito é uma cadeia aberta. Ambos têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Porém, a classificação de um é fechada e a classificação de outro é aberta. Isso só pode acontecer em dois casos, em que a classificação da cadeia, uma é ramificada. Isso daqui é uma ramificação porque está fora da cadeia principal, e essa daqui é uma cadeia normal. Então, uma cadeia normal que tem a mesma fórmula molecular de uma cadeia ramificada. Isso é isomeria de cadeia. E o último exemplo que pode aparecer é de uma cadeia homogênea e heterogênea. Esse da esquerda, o nitrogênio está exatamente no meio da cadeia. Isso daqui é uma cadeia heterogênea. Já o nitrogênio, nesse caso, ele está fora da cadeia, porque ele não está entre carbonos. Isso daqui é uma cadeia homogênea. Nos dois casos, a função é de amina, que é o nitrogênio ligado a carbono. Então, a única coisa que vai mudar é a classificação das cadeias, que é onde o nitrogênio vai estar localizado, que nesse caso está dentro e nesse outro caso está fora da cadeia. Isso é isomeria de cadeia. Na isomeria de posição, como o próprio nome já diz, vai variar a posição de alguma coisa dentro da cadeia principal. Nesse primeiro exemplo, se você puxar a numeração da ponta mais próxima do grupo funcional, que é a hidroxila, ela está no carbono 2. E nesse outro exemplo, ela está no carbono 3. Então, uma coisa que pode variar é a localização da função. Outra coisa que pode variar é a localização da ligação dupla, ou da ligação tripla, se for o caso. Se você puxar a numeração da ponta mais próxima, ela está no carbono 3. Já nesse outro exemplo, a ligação dupla está no carbono 2. E, além dessas duas coisas que pode variar de localização, é também a ramificação. Se você puxar a numeração da ponta mais próxima, você vai perceber que nesse exemplo, uma está no carbono 2 e outra está no carbono 4. Já nesse, você puxa a numeração da ponta mais próxima, uma está no carbono 3 e outra no carbono 4. Então essas são as três coisas que podem variar de posição numa cadeia principal: a ramificação, a insaturação, que é a posição da ligação dupla ou tripla, ou a posição do grupo funcional. Tendo em vista isso, eu quero que você diferencie esse exemplo aqui. Qual é a isomeria que está acontecendo aqui? Se você fizer a numeração, a carbonila vai estar no carbono 2. Já nesse outro exemplo, ela está no carbono 1. Você pode pensar que isso é uma isomeria de posição,
mas que, na verdade, uma carbonila no final da cadeia, a função é um aldeído. Porque esse carbono no final da cadeia também está ligado a um hidrogênio. Já nesse outro caso, que é uma carbonila no meio da cadeia, é a função cetona. Então, isso daqui é um exemplo de uma isomeria de função. Então, não confunda esses casos. A outra isomeria é a metameria, que é a posição do heteroátomo. Heteroátomo é todo aquele átomo que é diferente de carbono e hidrogênio. Nesse caso aqui, o nitrogênio está no meio da cadeia e ele é diferente de carbono e hidrogênio. Nesse caso aqui também. E se você observar, no lado direito desse primeiro exemplo, tem 3 carbonos e nesse outro tem 1. Nesse tem 2 e nesse outro também tem 2. Então a posição deles variou na cadeia. Da posição do carbono 1, ela foi agora para a posição do carbono que está ligada ao carbono 2. Mas não confunda metameria com esse exemplo aqui de cima. Isso daqui é isomeria de cadeia, porque antes ele era uma cadeia heterogênea e virou homogêneo. Nesse caso da metameria, ela nunca deixou de ser uma cadeia heterogênea, porque o nitrogênio nunca deixou de sair de dentro da cadeia. E também não confunda metameria com isomeria de posição. Realmente a posição do heteroátomo mudou. Ela foi dessa ligada ao carbono 1 para agora estar ligada ao carbono 2. Mas metameria é a isomeria exclusiva para a posição do heteroátomo. Então, todas as vezes que o heteroátomo mudar de posição, é uma isomeria de metameria, como nesse exemplo aqui. O oxigênio antes estava ligado a esse carbono 2. E no outro lado, também está ligado a 2 carbonos. Se você observar nesse outro exemplo, só está ligado a um carbono no lado esquerdo e no lado direito, uma cadeia de 3 carbonos. O heteroátomo mudou de posição, porém, como eu estava falando, ele nunca deixou de ser uma cadeia heterogênea, o oxigênio ainda está no meio da cadeia, e realmente ele mudou de posição, mas o heteroátomo que mudou de posição. Para ele ser isomeria de posição, ou a função muda de posição, ou a ligação dupla, ou a ramificação. A outra isomeria é a tautomeria, que é um pouco mais fácil de ser vista, porque sempre vai estar acontecendo um equilíbrio químico. Nesse caso aqui, é uma cetona, porque a carbonila está no meio da cadeia. E nesse outro caso, a hidroxila ligado a um carbono insaturado, né, um carbono que está fazendo ligação dupla, é a função enol. Você deve estar se perguntando por que não é a função álcool. Álcool é quando ele está ligado a carbonos saturados, ou seja, que só fazem ligações simples. Enol, assim como o fenol que eu estava falando aqui em cima, são grupos derivados do álcool. Fenol está ligado ao benzeno e enol é um hidroxila que está ligado a um carbono que está fazendo ligação dupla. Mas note aqui que a ligação dupla está variando de posição. Antes ela estava fazendo parte da carbonila e agora ela está fazendo parte dessa ligação dupla, que está ligado a um carbono que está ligado à hidroxila. O que está acontecendo aqui é um equilíbrio químico entre cetona e o grupo enol. O grupo enol é o menos estável e a cetona é o mais estável. Nesse outro exemplo aqui, também vai estar acontecendo um equilíbrio químico entre uma carbonila e entre um enol. Está ligado aqui a um carbono, está fazendo ligação dupla. Isso aqui é um enol. Porém, essa carbonila, como ela está na ponta da cadeia, é um aldeído. Então, note que sempre vai acontecer tautomeria entre um grupo funcional carbonila, não importa se é uma cetona ou um aldeído, e sempre vai estar em constante equilíbrio com um enol, que é uma função derivada da função álcool. Lembrando que nesses exemplos,
esse em comparação a esse e esse em comparação a esse, todos eles têm a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de carbono e de hidrogênio e de qualquer outro átomo que apareça também. E nesses casos aqui também. Em todos esses casos que eu fui comparando, era a mesma fórmula molecular. Agora eu quero que você diferencie alguns exemplos. Se você vê a cadeia dessa forma, os três apresentam a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Os três têm 5 carbonos e 10 hidrogênios, porém organizados de formas diferentes. A primeira coisa que você pode notar é que esse é de cadeia aberta e é insaturado, porque tem a ligação dupla. Esse daqui é uma cadeia fechada e é saturado. Esse, como apresenta uma cadeia fechada e uma quantidade de cadeia aberta, pode ser considerado tanto de cadeia mista ou pode ser considerado uma cadeia fechada. E por conta dessa ramificação, isso daqui é uma cadeia ramificada. E essas duas, como não apresentam ramificações, são cadeias normais. Então, se você notar, todas elas são diferentes de alguma forma em relação à classificação das cadeias. Essa daqui é aberta, essa é fechada. E essa daqui é ramificada. Então, as três são exemplos de isomeria de cadeia. Porque a única coisa que varia entre esses três exemplos é a classificação das cadeias. Nesse outro exemplo, se você puxar a numeração da esquerda para a direita, e aqui tanto faz também, de qual ponta puxar a numeração, você vai perceber que as ramificações, nesse caso, ambas estão no mesmo carbono, e nesse daqui estão em carbonos diferentes, carbono 2 e carbono 4. Como a única coisa que mudou foi a posição da ramificação, isso daqui é uma isomeria de posição. Outro exemplo, que tipo de isomeria é essa? Se você fizer a numeração partindo o mais próxima possível do grupo funcional, você vai perceber que isso é uma cadeia de 4 carbonos, que nesse caso a hidroxila está no carbono 1. Já nesse caso, você puxa a numeração da ponta mais próxima, você vai perceber agora que ela está no carbono 2. Cuidado para você não pensar que isso daqui é um carbono também. Isso aqui é onde está acontecendo a ligação da hidroxila com esse carbono. Como a única coisa que mudou foi a posição da função do grupo funcional, então isso daqui é uma isomeria de posição. E se você quiser tirar um print, essas daqui foram todas as informações.